uma república federativa, o chefe dessa federação, presidente da república, um presidencialismo, 3 poderes e entre esses poderes um equilíbrio, executivo, o presidente, legislativo, deputados e senadores, judiciários, os juízes, e o ideal de liberdade. Esse ideal de liberdade está também registrado na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, também redigido por Thomas Jefferson. Após a independência dos Estados Unidos, inicia-se um outro processo muito interessante e que vai contribuir para a ampliação dos estados norte-americanos. Estamos falando do processo de expansão territorial norte-americana. Preste atenção no quadro. Aí está, das antigas 13 colônias, um processo de expansão. Terras, territórios conquistados ou cedidos pela Grã-Bretanha, França, Espanha e o México. Observe que esse processo de expansão vai ocorrer do leste para o oeste. É a famosa corrida para o oeste, para cumprir o que se chamou Destino Manifesto. Segundo os colonos, os pioneiros norte-americanos, era uma vontade divina, manifestada por Deus, que do Atlântico ao Pacífico fosse uma colonização branca, ou uma civilização de cultura anglo-saxônica. Além das compras de territórios, outros fatores contribuíram para esse processo de expansão territorial. Observe o quadro. Conquista de terras indígenas, meio oeste principalmente, a famosa corrida de ouro para a Califórnia, a construção de ferrovias, barateando o transporte e interligando leste e oeste, e a guerra com o México. Começou em 1846, acabou em 1848 e vai contribuir para uma ampliação do território norte-americano com a incorporação do Texas e com a incorporação da Califórnia. Essa expansão territorial também vai contribuir para um segundo processo, muito mais importante, sendo chamado de Segunda Revolução Americana. A primeira Revolução Americana, a independência dos Estados Unidos. A Segunda Revolução Americana, a Guerra de Secessão. E a Guerra de Secessão, nós vamos encontrar a sua raiz lá no princípio da colonização inglesa, nas 13 colônias. Observe este mapa. Ao norte e a parte central, desenvolveram-se as colônias de povoamento, pequena propriedade, comércio, mercado interno, desenvolvimento de uma burguesia mercantil. Ao sul, colônias de exploração, onde desenvolve-se as plantations, o latifúndio, monocultor, escravocrata. Essas diferenças entre norte e o sul estão na raiz da Guerra de Secessão. Além delas, vamos encontrar outros elementos. Observe o quadro. Guerra de Secessão, as disparidades entre o norte, já industrializado, e o sul agrário, o desenvolvimento do capitalismo no norte e a necessidade do norte de integrar o sul como mercado consumidor e a questão da escravidão. Questão séria, porque o norte, já desenvolvido, necessitava ampliar mercado consumidor, escravo não recebe salário, escravo não é consumidor. E o sul, desde a origem da montagem do sistema colonial, colônia de exploração, vai adotar a mão de obra escrava. Então nós temos aí vários elementos, disparidade, norte e sul, com um ingrediente a mais, que é a questão da escravidão. Essa questão da escravidão vai atingir um clímax a partir de 1860, com a eleição de Abraham Lincoln, que representava os interesses do Norte. No mesmo ano, 1860, a Carolina do Norte separa-se, iniciando-se a formação das chamadas Confederação dos Estados Americanos, originando a Guerra de Secessão. De um lado, os estados que vão formar a chamada União, Exército da União. Do outro,
liderados pela Carolina, os exércitos dos confederados. Observe este mapa. Aí estão, ao norte, os estados da União, ao sul, os estados confederados, que vão entrar no conflito civil a partir de 1861 até 1865. A Guerra Civil norte-americana vai trazer várias consequências para os Estados Unidos da América. Além de um elevado número de mortos, aproximadamente 400 mil, a Guerra de Secessão é considerada a primeira guerra moderna, muito parecida com a Primeira Guerra Mundial. E essa Guerra de Secessão vai trazer a vitória do Norte. O Norte vence a guerra porque conta com o apoio de nações estrangeiras, já que essas nações também estão interessadas no mercado consumidor. O Norte está combatendo a escravidão. O Norte recebe apoio, inclusive, de uma grande população do Sul, os próprios escravos. Com a vitória do Norte, inicia-se o processo de industrialização dos Estados Unidos da América. Observe este quadro. Desenvolvimento americano, expansão da agricultura, mecanização, processo de industrialização que já havia no norte, estende-se para o sul, e o início de uma nova política, a política do protecionismo econômico. Protecionismo econômico adotado pelo norte. Assim, garante-se o mercado consumidor, garante-se também o desenvolvimento interno da industrialização norte-americana. É a partir da Guerra de Secessão que os Estados Unidos iniciam o seu processo de industrialização, que vai caracterizar na formação de uma grande potência aqui na América. É a formação dos cartéis, é a formação dos trustes, das grandes empresas para controlar mercado e a distribuição de produtos nesses mercados. A partir daí, os Estados Unidos da América iniciam uma política de imperialismo na América para conquistar e ampliar mercados consumidores. É a famosa doutrina Monroe. A América para os americanos, que na verdade vai se transformar a América para os norte-americanos. Essa política imperialista vai transformar os Estados Unidos da América numa grande potência, já no final do século XIX, aqui na América. E, após a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos da América já despontam como uma grande potência internacional. É isso aí. Falamos na aula de hoje a independência americana, tratamos da Guerra de Secessão e a formação desse imenso império americano. Uma boa sorte, até a próxima e estude! Olá, amigos do Vestibulando. Tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos tratar da América Hispânica, século XIX, século XX, processo de independência e formação dos Estados nacionais. Observe esta frase. O liberalismo inglês, as ideias francesas, a ambição de Napoleão e a estupidez da Espanha influenciaram muito a América. Simão Bolívar. Que nesta frase sintetizou as principais causas da independência da América Hispânica. Vamos observá-las pelo quadro. Crise do sistema colonial, o iluminismo, conjunto de ideias de liberdade, igualdade, fraternidade, as chamadas ideias francesas, Revolução Industrial e o início da pregação do liberalismo econômico, fim do pacto colonial para a Inglaterra aumentar o seu mercado consumidor e fornecedor, independência dos Estados Unidos da América, a Revolução Francesa e a Era Napoleônica. A independência dos Estados Unidos influenciam no processo de independência da América Hispânica através do ideal republicano. E Napoleão Bonaparte, as ações de Napoleão Bonaparte,
que Simão Bolívar chamou de ganância, estão diretamente relacionadas à independência da América Hispânica. Vamos primeiro falar do período de Napoleão Bonaparte na França. Observe o quadro. Era napoleônica, 1799, final da Revolução Francesa, até 1815. Nesse período, Napoleão vai consolidar os ideais burgueses de liberdade, igualdade e fraternidade e vai garantir a supremacia econômica e política da França no continente europeu. E, por fim, o seu famoso ato, o bloqueio continental. Bloqueio continental foi uma medida tomada por Napoleão Bonaparte para prejudicar a economia inglesa e favorecer a economia francesa. Pelo bloqueio continental, a Europa continental ficava proibida de realizar qualquer contato econômico com a Europa insular, ou seja, a Grã-Bretanha. Através dessa medida, Napoleão Bonaparte esperava atrofiar a economia inglesa e beneficiar a economia francesa. Ocorre que duas nações europeias não puderam cumprir o bloqueio continental: a Rússia e Portugal. Interessa, por ora, o não cumprimento do bloqueio econômico por Portugal. Napoleão Bonaparte invade a Península Ibérica, conquista Portugal, conquista a Espanha e, ao conquistar a Espanha, depõe o rei Fernando VII e, no seu lugar, nomeia o seu irmão José Bonaparte. A nomeação de um francês como rei da Espanha desencadeia aqui na América o processo de independência, que nós vamos observar agora. Preste atenção no quadro. A conjuntura hispânica do século XIX, uma economia dependente do capital estrangeiro, dependente da metrópole, ação do pacto colonial, prática dos monopólios e os chamados conflitos sociais. Esses conflitos sociais vão determinar a tônica do processo de independência. Às vésperas da independência, a América Hispânica possuía três grupos sociais bem nítidos. Observe-os na tela. Sociedade colonial, os chamados chapetones, que eram os espanhóis peninsulares, que detinham o poder político, poder civil, poder religioso e o poder militar, era entregue somente aos espanhóis peninsulares, chamados aqui de chapetones. Depois, os criollos, a aristocracia colonial, descendentes de espanhóis que se fixaram aqui na América e que vão ter o poder econômico, grandes proprietários de terra, grandes proprietários de minas e escravocratas. E, por fim, os mestiços, que vão compor a classe de trabalhadores. No processo de independência, os chapetones vão se colocar contra, porque eles querem garantir seus privilégios que adivinha do monopólio colonial. E os criollos vão ficar a favor. É a aristocracia criolla quem comanda o processo de independência. Tinha o poder econômico, mas não tinha o poder político. Os chamados libertadores da América pertenciam à aristocracia criolla. O movimento de emancipação da América pode ser dividido em dois momentos. O primeiro, os precursores, onde a ação metropolitana foi enérgica e violenta, e um segundo momento, onde o processo é desencadeado pelos libertadores da América, surgindo as nações. Observe o quadro. Os precursores da independência da América Hispânica. Em 1780, Tupac Amaru vai liderar uma revolta de índios no Peru, com aquele ideal de renascer o antigo Império Incaico, o Império Inca, duramente reprimido pelas forças espanholas. Em 1806, na Venezuela, Francisco Miranda, da aristocracia criolla, com ideais liberais e democratas, procura libertar a Venezuela do jugo espanhol,
movimento também duramente reprimido. Depois disso, uma segunda fase, um segundo momento, onde o processo se inicia com guerras, montagem de um exército popular conduzido, comandado pela aristocracia criouda. Daí a guerra da América Hispânica ter um caráter violento. Vamos observar os principais libertadores da América. Observe o quadro. Os libertadores da América. Simão Bolívar, entre outros, libertou a Venezuela e a Colômbia. José de San Martín, responsável pela independência dos países do Prata, Argentina, Paraguai. Sucre, responsável pela independência do Equador, com a ajuda do Bolívar. E Iturbide, o responsável pela independência do México. Devemos destacar um processo de independência aqui da América singular, que é o caso do Haiti. Toussaint Louverture será o líder do processo de independência do Haiti, que será um processo diferente dos demais, porque além da independência, foi conquistado automaticamente o fim da escravidão. É uma rebelião de escravos contra a escravidão e, simultaneamente, proclamaram a independência. É um caso único, um caso de revolução social e revolução política. Após o processo de independência, surge uma tendência de unificação das antigas colônias espanholas, formando um único país, sonho de Simão Bolívar. Observe o quadro. Bolivarismo, sonho de Simão Bolívar da unidade política da América. Formação de uma única nação, aonde antes encontravam-se as áreas coloniais espanholas. Contra essa ideia, em reação, Estados Unidos, Inglaterra e Brasil. Brasil, porque era um regime monarquista e não via com bons olhos os regimes republicanos da América do Sul. A Inglaterra, com medo de um fortalecimento econômico dessa única nação e perder um importante mercado consumidor, e os Estados Unidos, baseados na doutrina Monroe, a América para os americanos. Entende-se? A América para os norte-americanos. Daí a reação contrária à ideia de unidade política. Estados Unidos e Inglaterra contribuíram e bastante para a fragmentação político-territorial do continente hispânico. Agora, nós vamos fazer uma comparação entre a independência da América Hispânica com a independência do Brasil. É possível? Claro que é. Observe o quadro. Independência do Brasil teve um caráter pacífico, foi conduzido pela elite, garantiu-se, após a independência, a instalação de um regime monárquico e, com a monarquia, a unidade territorial do Brasil. Já a América Hispânica, a sua independência apresentou um caráter violento, as guerras, popular, depois a formação de repúblicas, caráter republicano, e uma fragmentação político-territorial. Após o processo de independência da América Hispânica, um outro se inicia, o processo de organização do Estado Nacional. E nesse processo de formação, constituição de novas nações, poderemos observar alguns elementos em comum. Preste atenção no quadro. Estados nacionais, caracterizado pela fragmentação política, portanto, aquele sonho de unidade de Simão Bolívar não ocorreu. Fenômeno do caudilismo. O caudilismo é um fenômeno político característico da América Hispânica do século XIX. Quem é o caudilho? O caudilho é um chefe político local, é um grande proprietário de terra, que exerce um poder político e econômico em virtude de possuir a propriedade da terra e ser o responsável pela alimentação da balança comercial favorável.
o chefe político local tem origem rural e quando chega ao poder político, ele vai manter os traços econômicos herdados do período colonial. Significa manutenção do latifúndio exportador, fenômeno do caudilismo. Nem todos os caudilhos foram tiranos. Alguns exerceram até uma administração de caráter liberal. Voltando ao quadro, caudilismo, economia dependente e industrialização tardia. Economia dependente. Por quê? Porque o caudilho vai manter os traços da herança colonial. Então, na América Hispânica, após a independência, a agricultura de caráter exportador continua sendo a principal atividade econômica, que muito interessava à Inglaterra e muito interessava aos Estados Unidos da América. Daí, um processo de industrialização tardia. A industrialização da América Hispânica vai ocorrer somente a partir da segunda metade do século XX, após a Segunda Guerra Mundial. É isso aí. Na aula de hoje, nós tratamos da independência da América Hispânica e da formação do Estado Nacional, ressaltando a falta de unidade política e a fragmentação territorial. É isso aí. Até a próxima e estude. Olá, pessoal. Tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos tratar de dois assuntos: Primeira Guerra Mundial e Revolução Russa. Para começar, observe essas figuras. Cavour, unificação italiana. Bismarck, unificação alemã. O processo de unificação da Itália e da Alemanha está relacionado com a Primeira Guerra Mundial ao desenvolver o nacionalismo e acentuar a rivalidade econômica na Europa. Preste atenção no quadro. Unificações do século XIX. Na Itália, o líder foi Cavour e vai transformar a Itália numa monarquia parlamentar. 1870, nascimento do Estado italiano. Na Alemanha, Otto von Bismarck, unificação alemã e a proclamação do Segundo Reich, Segundo Império, 1871. As unificações italiana e alemã, além do desenvolvimento do nacionalismo, provocam também um desequilíbrio político europeu. O desenvolvimento industrial e econômico alemão e italiano contribuem para aumentar as rivalidades econômicas que já existiam na Europa. Observe as consequências desta unificação, observando o quadro. Unificações responsáveis pelo desenvolvimento da rivalidade anglo-alemã entre Inglaterra e Alemanha e o desenvolvimento do revanchismo francês. Rivalidade inglesa e alemã, porque após a unificação, o principal concorrente industrial e econômico da Inglaterra será a Alemanha. Revanchismo francês, porque a unificação alemã ocorreu após a Guerra Franco-Prussiana, uma guerra entre França e Alemanha, vencida pela Alemanha. A Alemanha impôs um Tratado de Frankfurt, e por esse tratado, uma região francesa, a Alsácia-Lorena, é entregue à Alemanha como indenização. Essa região era riquíssima em minérios de ferro. A partir daí, desenvolve-se na França um sentimento de revanche, o desenvolvimento de um nacionalismo para se vingar da Alemanha. É nesse contexto que também vai se desenvolver os chamados sistemas políticos de alianças. Observe na tela. Sistema de alianças. A Tríplice Aliança, formada pela Alemanha, Império Austro-Húngaro e a Itália. E a Tríplice Entente, formada pela Grã-Bretanha, França e Rússia.
ao longo do desenvolvimento da guerra, essas alianças vão sofrer pequenas modificações. E para tratarmos do início da Primeira Guerra Mundial, observe no quadro as causas da Primeira Guerra Mundial. O imperialismo, a ação das nações capitalistas em busca de mercados fornecedores e consumidores, as rivalidades econômicas por conta da busca de mercados consumidores, principalmente rivalidade entre Alemanha e Inglaterra, o revanchismo francês após a Guerra Franco-Prussiana, sistema de alianças, pan-eslavismo russo. Pan-eslavismo russo significava a ideia que a Rússia tinha de unir todos os povos de língua eslava sob a sua tutela para conter o avanço, a expansão do Império Austro-Húngaro. E a principal região onde a Rússia vai patrocinar o seu pan-eslavismo será a Sérvia. Voltando ao quadro, pan-eslavismo russo e a causa imediata da Primeira Guerra Mundial, o assassinato do arquiduque austríaco Francisco Ferdinando. A partir daí, inicia-se a Primeira Guerra Mundial. E quando começa a Primeira Guerra Mundial, e quando há o seu desenrolar, o sistema de alianças formado antes da Primeira Guerra vai sofrer alguma alteração. Observe no mapa. Quando ocorre a Primeira Guerra, a Tríplice Aliança passa a ser Alemanha, Império Austro-Húngaro e Império Otomano. A Itália sai da Tríplice Aliança e, no seu lugar, Império Otomano. E a Tríplice Entente passa a ser formado pela Grã-Bretanha, França e Rússia, com o apoio da Itália. Essa mudança de lado italiana é porque os países da Tríplice Entente conseguiram convencer os italianos a mudarem de lado em troca de concessões territoriais. Com o desenrolar da Primeira Guerra, podemos identificar três fases, três momentos bem distintos. Observe na tela. Primeira fase, 1914, é uma guerra de movimento, movimentação das tropas. Adoção do chamado Plano Schlieffen, que é um ataque alemão à França através da Bélgica. Invasão da Bélgica e depois invasão da França. Paris só não foi conquistada graças à Batalha do Marne, onde os franceses detiveram os alemães. Um segundo momento, segunda fase, que é a marca registrada da Primeira Guerra Mundial, 14-17. Observe no quadro. Segunda fase, 14-17, praticamente a guerra toda, guerra de trincheiras para marcar posições. É o momento de inovações bélicas, utilização da metralhadora, utilização de submarinos, utilização de aviões. Duas grandes batalhas neste momento, a Batalha de Somme e a Batalha de Verdun. Um terceiro momento, 1917-1918, que já conduz para o final da guerra. 1917 é considerado o ano decisivo da Primeira Guerra Mundial. Observe o quadro. Terceira fase, 1917-1918, a guerra volta a ter um movimento. Entrada dos Estados Unidos da América para salvar seus capitais investidos na Europa e a saída da Rússia em virtude da Revolução Bolchevique. A partir de 18, nós vamos ter o final da guerra e as suas principais consequências. Observe no quadro. Final da guerra, os 14 pontos de Wilson, que podemos destacar a criação de uma Liga das Nações para garantir a paz mundial e a liberdade comercial. O Tratado de Versalhes, imposto à Alemanha, e a criação de novos territórios. Esse Tratado de Versalhes vai provocar o desenvolvimento do nacionalismo alemão. É um tratado muito duro, muito severo
e que contribui para o desenvolvimento do nacionalismo e um sentimento de revanchismo alemão, já uma causa da Segunda Guerra Mundial. E novos territórios. Observe como ficou o mapa da Europa após a Primeira Guerra Mundial. Observe. Aí estão os principais países que surgiram: Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, Tchecoslováquia, Hungria e Iugoslávia. Perceba que é uma espécie de corredor separando a Europa Ocidental da União Soviética. União Soviética não é mais Rússia. Vamos tratar agora do processo de Revolução Russa e o desenvolvimento e o surgimento do primeiro Estado socialista da história. Preste atenção no quadro. Causas da Revolução Russa. Processo de industrialização da Rússia, século XIX, modernização. Desenvolvimento de oposição ao czarismo, czar é o imperador russo. Os sovietes, que significa um conselho de trabalhadores, que será o principal referencial de oposição ao czar. A Revolução de 1905 e a Primeira Guerra Mundial. A revolta de 1905 é em decorrência da derrota russa para o Japão. Com essa guerra, aumenta o processo inflacionário, aumenta desemprego, aumenta manifestação contra o czar. Manifestação duramente reprimida. O episódio conhecido como Domingo Sangrento. E a permanência da Rússia na Primeira Guerra só tende a aumentar essa crise econômica. Daí, inicia-se o processo revolucionário, que podemos dividir em dois momentos. Observe o quadro. Primeiro momento, fevereiro de 1917, é uma fase moderada. A liderança Kerensky é um momento onde há abdicação do czar, uma nova constituição de caráter liberal burguês. Porém, continuidade da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Esta continuidade da Rússia mantém a miséria, mantém a fome, mantém um processo inflacionário na Rússia, na União Soviética. E é nesse contexto que Vladimir Lenin, líder dos bolcheviques, vai iniciar o segundo processo revolucionário. Preste atenção na gravura. Vladimir Lenin, que formulou as famosas teses de Abril: paz, terra e pão, todo o poder aos sovietes. A partir daí, segundo momento da Revolução, outubro de 1917. Observe o quadro. Outubro de 17 já é uma fase radical com medidas socialistas. As primeiras medidas socialistas: reforma agrária, estatização da economia, nacionalização dos bens e saída imediata da Rússia da guerra. Voltando ao quadro, saída da Rússia, da União Soviética, da Primeira Guerra Mundial e início da Guerra Civil. A economia russa, que já estava em crise, com a Guerra Civil, a tendência é aumentar esta crise. E aí, Vladimir Lenin vai adotar um conjunto de reformas econômicas caracterizada como NEP, Nova Economia Política, que é a mistura de medidas socialistas com medidas capitalistas. Na visão do Lenin, um passo atrás para dar um salto à frente. Com a morte de Lenin, ocorre uma disputa pelo poder na União Soviética. Observe o quadro. De um lado, Trotsky, que vai defender a chamada Revolução Permanente, o que significa exportar a Revolução Socialista da União Soviética para a Europa. E do outro lado, Stalin, com a ideia do socialismo num só país. Primeiro, fortalecer e consolidar o socialismo na União Soviética e, num segundo momento, exportá-la. A vitória vai caber a Iosif Stalin, que a partir da sua chegada ao poder, ele vai burocratizar e vai transformar completamente esse socialismo defendido e pregado por Vladimir Lenin.
A partir de Stalin, o comunismo passa a se transformar num regime totalitário de esquerda, que numa próxima aula nós veremos. Na aula de hoje, tratamos da Primeira Guerra Mundial e da Revolução Russa, responsável pela criação do primeiro Estado socialista da história. Preste atenção, estude e até a próxima. Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos tratar da Segunda Guerra Mundial. Observe estas imagens. Ataque japonês à base naval americana de Pearl Harbor e o desembarque anglo-americano na Normandia. A Segunda Guerra Mundial está relacionada com o expansionismo alemão. A partir da chegada de Hitler ao poder e a instalação da ditadura nazista, inicia-se uma expansão germânica em busca do tal do espaço vital. Observe o quadro. Expansionismo alemão. Primeiro, ocupação da Renânia. Depois, o Pacto Anti-Komintern, que é um acordo político entre a Alemanha e o Japão para conter o avanço do comunismo soviético. Depois, a formação do Eixo. É uma aliança político-militar entre a Alemanha, de Hitler, a Itália, de Mussolini, e o Japão, de Hirohito. Anexação da Tchecoslováquia pela Alemanha. Depois, interessante, um pacto de não agressão entre a Alemanha nazista e a União Soviética. E, finalmente, 1º de setembro de 1939, invasão da Polônia, causa imediata da Segunda Guerra Mundial. Esse pacto de não agressão, também chamado Pacto Ribbentrop-Molotov, auxiliava a Alemanha para evitar o que ocorreu na Primeira Guerra Mundial, quando ela teve que lutar em duas frentes, a frente ocidental e a frente oriental, assinando um pacto de não agressão com a União Soviética, uma preocupação inicial só com a frente ocidental. Auxiliou também a União Soviética, que vai ter tempo para se preparar até a invasão alemã. Também contribuiu para a Segunda Guerra Mundial a política de apaziguamento exercida pela Inglaterra e França. A partir da instalação da ditadura nazista, Hitler sistematicamente vai cometer violações no Tratado de Versalhes, imposto pela França e pela Inglaterra. Diante das sistemáticas violações, França e Inglaterra nada fizeram. Também política de neutralidade dos Estados Unidos da América, muito mais preocupados em resolverem seus problemas internos pós-crise de 29. A Segunda Guerra Mundial tem dois momentos distintos, o avanço do eixo e o avanço dos aliados. Observe o quadro. Ofensiva do eixo, 39-41. Adoção da tática de Blitzkrieg pelo exército alemão, que quer dizer guerra relâmpago. Nessa guerra relâmpago, apoio da Força Aérea Alemã, a poderosa Luftwaffe. E expansão do eixo sobre a Europa, sobre o norte da África e a expansão japonesa no Pacífico. A partir de 1941, ocorre uma virada, uma reviravolta nos rumos da guerra. Vamos saber por quê. Observe a tela. 1941 é o início da invasão alemã à União Soviética. Quer dizer, aquele pacto de não agressão não está valendo mais. Operação Barbarossa, 22 de junho de 41. E também, no mesmo ano, 8 de dezembro, expansão japonesa pelo Pacífico e o ataque à base naval norte-americana de Pearl Harbor. A partir daí, um segundo momento desta Segunda Guerra Mundial, caracterizada agora pelo avanço dos aliados. Observe o quadro. Ofensiva aliada, 1941-45. Batalha de Midway, 1942, que vai deter a expansão japonesa no Pacífico. Batalha de Stalingrado, 1943, que representa a primeira derrota nazista
e marca o início da expansão soviética e a libertação do leste europeu. Dia D, que é o embarque conjunto de tropas anglo-americanas na Normandia para a libertação da França, 6 de junho de 44. E, finalmente, agosto de 45, os norte-americanos utilizam a bomba atômica, primeiro em Hiroshima, depois em Nagasaki. Ainda no transcorrer da guerra, a partir de 1943, os líderes das principais nações reúnem-se para tomarem decisões quanto ao final da guerra, o que fazer com as nações derrotadas. Tem início as chamadas conferências, que foram 4. Observe o quadro. A primeira, Conferência do Cairo, 1943. Objetivo: discutir o mapa político da Ásia, que foi transformado pela expansão japonesa. O que fazer com a China, o que fazer com a Coreia. Depois, nós ainda vamos ter outras 3 conferências. Observe o quadro. Conferência do Teherã. Nesta conferência, foi tomada a decisão do ataque conjunto inglês e norte-americano à Normandia, o famoso Dia D. E também levantou-se a hipótese da divisão da Alemanha em zonas de influência. A divisão da Alemanha será ratificada numa próxima conferência, considerada a conferência mais importante de todas. Observe. Conferência de Alta. Ficou decidido a divisão da Coreia em 2 partes. Coreia do Norte, comunista. Coreia do Sul, capitalista. E divisão da Alemanha em áreas de influência. Alemanha Ocidental, sob a influência capitalista. E Alemanha Oriental, sob a influência comunista. E último, o Acordo de Potsdam, a Conferência de Potsdam. Observe a tela. Efetivada a divisão da Alemanha, não só da Alemanha, como também da capital alemã, Berlim. Berlim também será dividida em áreas de influência. A parte ocidental de Berlim, influência capitalista. A parte oriental de Berlim, influência comunista. E é na cidade de Berlim que foi erguido o famoso muro, o Muro de Berlim. Portanto, o muro divide a cidade, ou melhor, dividia a cidade de Berlim e não a Alemanha. E a instalação do Tribunal de Nuremberg para o julgamento dos crimes nazistas. Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo vai passar por uma série de consequências. E nós vamos observar as principais. Olho na tela. Consequências da guerra. Início da era atômica, desenvolvimento da Guerra Fria, considerada uma terceira guerra mundial, a criação de um organismo internacional para a preservação da paz mundial, a ONU, Organização das Nações Unidas, e o processo de descolonização da Ásia e da África. Sobre o processo de descolonização da Ásia e da África, nós vamos tratar numa próxima aula. Agora, nós vamos ver Guerra Fria. Guerra Fria consistiu num conflito ideológico entre o bloco capitalista e o bloco comunista. Observe o quadro. Guerra Fria, iniciada pela doutrina Truman, um discurso do presidente norte-americano ao Senado, Henry Truman, onde ele afirmava ser um dever dos Estados Unidos da América conter a expansão comunista. E aí inicia-se a Guerra Fria. De um lado, o bloco capitalista, sob a liderança dos Estados Unidos da América. Do outro, o bloco socialista, sob a liderança da União Soviética. Essa Guerra Fria será consolidada com a participação dos Estados Unidos da América na reconstrução econômica da Europa. Saiu da Segunda Guerra Mundial com a sua economia destruída. Os norte-americanos vão ajudar na reconstrução. Observe o quadro. É o famoso Plano Marshall. Ajuda econômica para a reconstrução europeia.
O país que receber a ajuda econômica, em troca, deve conter o avanço do comunismo. Além do Plano Marshall, que é uma política americana externa, internamente, os Estados Unidos vão conhecer um movimento chamado macartismo. Observe o quadro. Macartismo, uma intensa campanha contra o comunismo, violenta internamente, que vai se constituir numa grave ameaça à liberdade de expressão. Macartismo, porque o responsável pelo início da campanha foi o senador Joseph McCarthy. Macartismo, então, uma verdadeira caça às bruxas, constituindo uma grave ameaça à liberdade de expressão, tão bem protegida, defendida e sendo um orgulho dos norte-americanos. Também por consequência da Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter o início de uma corrida armamentista. Observe o quadro. Formação das alianças militares. Em 1949 é criada a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, sob a liderança militar dos Estados Unidos da América, para conter a expansão comunista. Em resposta, 1955 é criada o Pacto de Varsóvia, a Cortina de Ferro, um pacto militar dos países comunistas sob a liderança da União Soviética. A criação dessas duas alianças militares coloca o mundo sob o chamado equilíbrio do terror, o pânico de um conflito entre as duas principais nações, Estados Unidos e União Soviética, com conhecimento das armas atômicas e o fim do mundo. E também, como consequência da Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter o desenvolvimento, o surgimento do chamado Terceiro Mundo, que é aquele bloco que vai ficar sob as áreas de influência, ou comunista ou capitalista. Por exemplo, nós vamos ter a Guerra do Vietnã, que é um reflexo da Guerra Fria. Nós vamos ter a Revolução Cubana e na Revolução Cubana nós vamos ter a crise dos mísseis, que também caracterizam um reflexo da Guerra Fria. A Segunda Guerra Mundial consolida a hegemonia financeira, a hegemonia econômica e industrial dos Estados Unidos da América no mundo. E a América, continente, também vai sentir a presença desse capital norte-americano. Após a Segunda Guerra Mundial, há a chamada expansão das multinacionais, a expansão do capital norte-americano sobre todo o mundo. É isso aí. Nós vamos ainda tratar, numa próxima aula, o processo da descolonização da Ásia e da África. Significa dizer a independência da Índia, a independência da China e dos países africanos, os chamados Terceiro Mundo. É isso aí. Uma boa sorte. Estude. Até a próxima.